Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e das lavanderias 5ASEC, com lojas em Gramado e Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. Hoje é quinta-feira, estamos aí a poucos dias do mês de julho, né, que seria alta temporada em Gramado, mas a cidade já está lotada, o inverno iniciou oficialmente dia 21, tivemos geada essa semana, temos previsão de muito frio ainda. Então, isso é sinal de casa cheia, Gramado com bastante movimento, e a gente fica muito feliz. Então, nesta quinta-feira, estamos recebendo aqui um grande amigo, parceiro, várias atividades aí nesses últimos anos. Além de tudo, né, uma pessoa que passou por várias atividades em Gramado, foi vereador, foi empresário e é uma pessoa que até hoje tem a sua vida aí, ele e sua família, muito ligada ao dia a dia de Gramado. É o nosso amigo João Carlos Adam. Tudo bom, João? Beleza, boa noite, Luia. Beleza, tudo. Vamos partir do princípio que nós estamos vivos, né? Isso. Depois de todos esse período aí que se passou, muito complicado para o mundo todo, né? A gente está nos encontrando aí, isso é ótimo. E é sempre um prazer falar contigo, né? É isso aí. Na verdade, depois, no decorrer da conversa aí, muitos de vocês vão conhecer uma família enorme que tem em Gramado, né? Que vincula aí com vocês, né? Mas, João, a gente tem o propósito sempre de falar um pouco da história de Gramado. E então, tua família, pelo que eu sei, né, agora tu vai confirmar, vieram para cá em função da atividade profissional do teu pai, né? Perfeitamente. Então, você podia comentar um pouquinho, e o pai do João, vou adiantar então, antes que ele fale, né, o seu Zeca Adam, né, foi o pessoal responsável aí pelo Dyer, aqui pela... a capatazia do Dyer, que tinha perfeito. Aqui na divisa entre Gramado e Nova Petrópolis. Então, o seu Zeca, ele, por muitos e muitos anos, esteve ali, depois também contribuiu muito com a prefeitura, né, num período, mas ele, muito do que a gente vê aí de asfalto e estradas por aí, passou pelas mãos do seu Zeca. Mas podia comentar um pouquinho da história dele até chegar em Gramado, enfim, a família. Beleza, assim, o meu pai, profissionalmente, ele desempenhou a função como mestre de obras rodoviárias, que era uma pessoa qualificada na preparação de solo, no asfaltamento, na manutenção, etc., das rodovias públicas, né? E ele vinculado ao DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. E nessas passagens dele por diversos lugares, ele firmou raízes aqui em Gramado. Ele veio para Gramado, juntamente com a filha. Eu já nasci em Gramado, sou filho de Gramado. Mas uma família
tradicionalmente da época, uma família considerada grande, né, com 6 integrantes, né, filhos e mais o casal, enfim, 8, e estabelecidos na linha Araripe. Linha Araripe, justamente nesse local que tu falaste, na divisa entre Gramado e Canela, onde, aliás, Gramado e Nova Petrópolis, onde ele era responsável pelo trecho da manutenção e também da confecção de uma parte que veio posteriormente do asfalto, cuidando desde Canela até Nova Petrópolis. Por isso é que eu citei Canela anteriormente. Certo. E ali foram anos, muitos anos de atividade, se aposentou inclusive ali. E, enfim, Sim. é uma família realmente que tem raízes já de longa data no nosso E município, né? tua família, enfim, vieram de Santo Antônio da Patrulha. Isso. De Padilha? Não, não. Não? Santo Antônio da Patrulha, mais especificamente na Miraguaia. Tá, Fica perto de Glorinha, né? Aquela região certo. ali, né? E a tua mãe é dali também? De onde é que é? Sim. Eram de lá, e aí virou uma pessoa que, pelo vínculo do casamento, a andar por esse Rio Grande em alguns lugares até chegar aqui pois em definitivo, é, João, até interessante isso aí. Teu pai, provavelmente, não sei se na época era concurso ou não, mas de qualquer forma, o DAI era uma autarquia que tem até hoje. Porque, na verdade, é até importante o pessoal saber, o responsável pelas rodovias aqui, a 235, aqui é da Várzea Grande até Santa Maria do Herval, e a 115 é o DAIR. O DAIR, perfeito. E ele concedeu a manutenção, enfim, serviço para a EGR. Mas a responsabilidade, até hoje, projetos, próprio transporte rodoviário e tal, é tudo pelo DAIR. Então, é uma autarquia das mais antigas do Rio Grande do Sul. Ele chegou a fazer concurso ou Olha, na época era Luiz, contratação? essa informação eu vou ficar te lembro. devendo, eu não lembro. Mas, assim, de qualquer forma, o que eu me recordo de algumas passagens é que ele já, na condição de responsável, e na época chamava-se isso como capataz, capataz do DAIR, eles tinham um plano e um programa de crescimento e até mesmo de aprimoração, aperfeiçoamento profissional. Então eles iam, o próprio DAIR promovia isso, qualificando sempre o seu quadro de funcionários na época. O DAIR hoje é um órgão um pouco deficitário. Ele fez já, concessão de praticamente tudo. Exatamente. Né? E eu acho que não teve nem estrutura, né, financeira para poder se manter. É verdade. Porque tu mantém uma capatazia dessas, tu tem que ter ali máquinas, tu tem que ter caminhões, tu tem que ter funcionários, né, e toda uma estrutura para funcionar. Né? Isso aí. João, tu nasceu em Gramados, falaste, e morando ali embaixo na linha Araripe, tu começou a estudar ali, como é que era o teu período primário na época? Não tinha muita creche ainda? Recentemente eu comentava com a diretora e outros funcionários da escola municipal da linha Araripe, Alberto Pasqualini. Foi onde eu iniciei. Eu iniciei lá. E era no mesmo lugar? Onde é que era? Ela era, digamos, um pouco já no acesso para ir em direção à linha Ávila, do entroncamentozinho que tem ali. Um pouquinho para cima. Era ali. Depois aí criou-se, e foi criado na época, uma escola nova, né, uma brisoleta, na época. Então eu estudei o primário ali, até o 5º ano, que hoje não se usa mais isso, sim, né? Sim. E posteriormente aí passei a estudar no Bom Pastor, na linha Brasil, um colégio técnico, né, realmente muito bom, muito qualificado. Aliás, ele hoje cresceu muito, né? Exatamente. Onde eu fiz o ginásio na época, e depois eu me formei como técnico agrícola também no Bom Pastor. Como é que tu ia? Era de ônibus? Como é que tu ia para a escola? Era de ônibus. E depois, num certo período, eu conseguia ir com um carrinho velho que o pai tinha lá, daí eu já me dirigia, né?
Na época até... Já sem carteira? Obviamente, né? Polícia Rodoviária amiga do capataz do Daia. Não, e sem contar que a gente sabia quando vinha. Também, né? Não. Mas, e aí, João, tu chegou a exercer a atividade não? Técnico agrícola? Não, Luia. Eu, quando me formei como técnico agrícola, eu fiz o vestibular para agronomia em Santa Maria e não consegui passar no primeiro momento. E na sequência eu fiz o vestibular para administração de empresas hoje Facate, coisa assim, né? E então esse foi a minha tu foi para lá. Minha sequência. E vamos dizer a tua vinda a Gramado, vamos lá. Eu sempre pergunto aqui porque a gente ouve muitas histórias, né? Provavelmente tu vinha já desde de criança subir com teus pais aqui para Gramado, ou vocês frequentavam mais Nova Petrópolis? Não, na verdade Gramado é mais próximo para nós, né? Nós estávamos a 11 quilômetros e Nova Petrópolis a 24. E por outro lado, as minhas irmãs, muitas delas professoras, com vinculação inclusive ao município de Gramado, então nossa relação sempre foi aqui. E eu comecei... digamos assim, a firmar raízes na cidade de Gramado, especificamente, ainda novo, com meus 16 anos, e até me recordo do meu primeiro emprego, né? Eu fui contratado pelo INCRA para fazer o cadastramento rural. Deus Imagina bem. Eram 3, 4 pessoas. Como é que funcionava? Eu digo porque era tudo meio precário. Não, era assim. A gente se deslocava. Imagina bem, vamos em direção à Linha Bonita, em Linha Nova, aquela região toda lá. Indo de casa em casa com um formulário, preenchendo, questionando. Almoçando na casa dos colonos, coisa e tal, sempre muito bem recebidos, né? Fantástico, né? João, até uma curiosidade, sabe que é interessante, a gente está conhecendo esse lado. Nós tínhamos uma colônia fortíssima, né? E nessa época provavelmente estava muito, muito, muito forte. Foi antes do êxodo rural, vamos dizer assim, né? Que foi tal. Que inverteu agora. Então, assim, se tu comparar aquela colônia da época e hoje, João, assim, tipo de produtos, que eu lembro que tinha muita fruta, tinha cevada, tinha fumo, né? O que tu consegue comparar a nossa colônia daquela época e hoje? Eu diria assim, tinha realmente muita participação da mão de obra do colono no seu dia a dia, com pouca assistência, com, digamos, tecnologia que tem hoje, muito distante na época. Quer dizer, lá o cara tinha que, de repente, a vaca adoeceu, ele é que fazia a injeção, coisa e tal, quando não ia daqui de cima... O seu otó para fazer lá as suas devidos atendimentos. Mas Luia, era um outro momento, eu diria assim, né? Era uma coisa muito mais raiz, né? Muito mais dentro da realidade se propunha. As comunidades fortes, mas com as suas limitações. Né? Sim, pois é, mas tinha na época tinha muito aquelas estufas de fumo. Sim, o fumo chegou a pegar essa época. Aí, né? O fumo era uma. É que eu digo que é uma coisa que hoje tu passa pelo interior, tem uma ou outra que preservou ainda, né? Que ficou de pé. Mas o fumo era uma cultura muito explorada na época. Pois é. Porque era uma forma de, no meu entendimento, né, na minha leitura, de que era uma forma de que o colono colocasse também um pouco de dinheiro no seu bolso, porque era uma venda garantida, né, e assim por diante. Mas hoje a nossa atividade colonial está muito voltada a esse foco do turismo, né? As agroindústrias. A agroindústria cresceu. Olha bem, a agroindústria também é fruto da evolução tecnológica que houve, né? Sim. A assistência. É que na realidade hoje o colono ele transforma a sua produção em produto comercial, vamos dizer assim, né? Que não tinha na época. Ele pega a abóbora faz o doce, ele pega o figo faz tudo, o moranguinho. Vai vender o moranguinho, vai fazer o queijo.
Na época era muito difícil, né, João? Não, muito. Então tu produzia quando conseguia vender. E também tinha muita subsistência, né? Sim. O pessoal vendia ou trocava o que sobrava, né? Sim. Tu tinha que manter a sua família. Exatamente. E aí tu vendia o leite, porque sempre Sim. tinha um caminhãozinho que passava Sim. com os tarros lá e recolhia toda manhã, aquele negócio todo. Mas eram momentos diferentes, né, Lu? E a gente, se for pensar em espaço de tempo, não é muito. Como história. Não. A idade sim, eu tinha 16, hoje eu tenho tal. Mas na época, e como transforma, né? A cidade, que foi a história do êxodo rural. Isso é coisa de 50 anos, né, Luia? O setor de calçados, com os móveis, coisas assim, o pessoal veio, vendeu as suas propriedades e hoje, enfim, eu diria assim, a festa colônia começou a contribuir, fazer com que os filhos voltassem, né? E hoje até acontece o contrário, o pessoal sai da cidade para ir para o interior. Sim. Tá. Inverteu-se É isso aí. Mas, João, então, e depois do INCRA, qual é que foi a tua Bom, atividade? aí, Luia, assim, eu só registrei isso porque é uma coisa bem interessante que me leva à minha origem em Araripe, interior. Sim. Então, quer dizer, tinha uma certa relação essa atividade com onde eu nasci, me criei, enfim, né? Sim. Mas assim, aí depois, profissionalmente, né, Luia, falando, eu tive uma passagem rápida pela prefeitura. Perfeito. Como... Pois é, João, mas vamos em etapa. Tu passou a prefeitura, trabalhamos juntos na prefeitura. Sim, né? sim. Tinha cabelo. Tudo. Aliás, se vocês querem aí saber um dia, eu vou trazer umas fotos aqui mostrando Sim. o time dos cabeludos. Também tinha. Que viraram nisso aqui. Né? É verdade. É isso aqui. Mas assim, João, na prefeitura, tu trabalhou no governo do Valdemar Weber. Isso. O Jaime era o vice e o Valdemar faleceu muito jovem. E trabalhou lá. Qual é o setor que tu passou dentro da prefeitura? João? Eu passei na área de tributação, justamente com o velho Luiz Maurino. Né? Também fui responsável com o alistamento militar, né? A ligação diretamente com o Exército, coisa e tal. Eu era o representante, digamos, no município, a nível de contato com o futuro possível militar, né? E então foram essas duas passagens. Passou ali. Saindo dali, Luia, eu trabalhei na Cruz de Malta com o Luciano Pessim por um tempo. E posteriormente, e foi um aprendizado fantástico, aliás, eu sempre digo, estar próximo ao Luciano sempre é um aprendizado fantástico. É uma máquina, né? de ideias. Não, Impressionante. É elogiável, né? É verdade. E saindo dali, eu fui para outra máquina fantástica, né, de ideias e coisa e tal, que foi o seu Horst Folk, setor de calçado. onde eu fui para o setor calçadista, fui convidado por ele, saí da APCIM e assumi na Ortopé a chefia da área de pessoal, onde fiquei por quase 20 anos. Mas, né? João, ali em 70, o Valdemar Weber se elegeu em 72, tu deve ter entrado em 73, né? E depois tu concorreu a vereador. Isso. E foi um dos mais jovens, aliás, até coincidentemente, porque o Rafinha também foi um dos vereadores mais jovens. Mas tu foi candidato a vereador, que idade tinha? Luia, eu fui 76. 76. Eu tinha, na época, 22 para 23 anos. 22 para 23 anos. Então vocês calculam a idade nós do João. Nós estamos aí, né? Isso aí já fazem 50 anos aí, né? Mas assim, ó, João, e tu foi, eu acho, mais votado. Fui mais votado. Foi mais votado, isso, né? De todos os partidos. E João, tu foi à reeleição? Não. Estou te perguntando porque eu realmente não lembro. Não. Eu concorri e tive a felicidade, né, e o apoio de vocês. Foi mais votado. Da tu gurizada. Lembra o percentual que tu fez? 5,12. 5,12. Se nós projetarmos, na época tinha 7 mil eleitores, eu acho. Mas hoje votos válidos, 25 mil votos válidos, uns 1.500 votos. Por aí. João, eu fiz na época, Luia, 381 votos. 380 o segundo mais votado foi um vereador do MDB com 373, que foi o Esdras Cardoso Rubim.
Aí depois vem Enoir, aquela Sei. turma que nós... Que foi também a primeira vez que o Enoir foi. Mas, João, temos que falar da campanha. Né? A gurizada tem a história nossa do Cinca. Nós podemos esquecer. Fantástico, fantástico. Isso é uma história, João. Se quiser contar aí, é legal. É uma história aí da turma dos amigos que queriam apoiar o João, né? E que resolveram comprar um Cinca tufão para fazer a campanha. Preto. Quando pisava no freio, acendia uma luz lilás. Não, era uma coisa muito louca. Aqui na direção. Mas, João, como é que, assim, o que tu lembra da campanha, da época, dessas histórias? Porque nada a ver com uma campanha hoje. Não, totalmente diferente. Luia, na verdade, o que aconteceu, eu fui, na época, um fato novo, digamos assim, um jovem que se propunha, de repente, a fazer um serviço para a comunidade, né? E aí, graças ao bom Deus e graças a amizades, inclusive com a tua participação junto, o Betinho, Beto Aig, aquela turma toda ali. O Carlos Soares Galinha, Ivo Calgaro. Ixi, Maria, vai longe. Enio Grade. Também. Então, aí a gente foi para a luta. O medo do desafio nunca se teve, né? Mas, assim, passagens fantásticas, né, Luia? A gente... Uma campanha, naquela época, é diferente de hoje, a campanha era feita no corpo a corpo, passando de porta em porta, de casa em casa, e assim a gente ia. Coisas marcantes da época, eu me recordo perfeitamente que a gente se deparou com tudo nesse município. Deparou com a pessoa que tinha menos condições, um pouco mais atrás, estava melhorando de vida, o outro que estava bem de vida e de repente tropeçou. E a gente se depara, a gente começa a viver esses problemas comunitários. E isso se ficou muito mais marcante ainda numa outra passagem política minha. Mas assim, na verdade, naquela época, uma forma de participação da gurizada, né, que nós tínhamos ali, o Luia, o Beto, o João, coisa e tal, acabamos comprando um Cinca, imagina? Um Cinca tufão. Com um sistema de som acoplado em cima, né? Fazendo barulho, aquilo era uma zoeira na época. Imagina. Mas ele tinha um quê de marketing na história, né? Ele chamava atenção, coisa e tal, e a gente estava ali. Então, mas foi assim um trabalho muito legal, porque o que houve? Houve, e eu sou muito grato a isso, né? As pessoas que naquela ocasião, identificados comigo, abraçaram a causa junto e saíram. Não era só assim, eu vou votar, não. Saíam pedindo voto. Não era por interesse. Não. Até, Luia, porque na época o vereador não recebia salário. Não, e eu digo que os apoio era em cima da relacionamento e acreditar no teu trabalho. Né? E o que se gastava, numa campanha naquela época era coisa irrisória. Sim. Era feito o famoso santinho, né? Uma fotografia com o número do candidato. Na gráfica Estela. Preto e branco. Para ser colorido só se mudasse o papel, né? Porque é a impressão. Mas aí tinha um amigo meu, dois amigos meus, né? E um padrinho, entre aspas, político, seu Edi, que eram da gráfica, então facilitava um pouco mais, né? Mas assim, não se gastava. Era diferente. E, João, a Câmara, onde é que era a Câmara de Vereadores? Porque ela foi trocando isso, de lugar. Pelo fato, a sede da Câmara. Pelo fato de eu ter sido mais votado, coube a minha condição de fazer a implantação da nova mesa, a eleição, conduzir a eleição da nova mesa que dirigiria a Câmara de Vereadores, cujo local onde se fazia as reuniões ficava em cima da prefeitura. Ali onde é que é a Procuradoria hoje? Isso? Foi Secretaria de Turismo muito tempo? Isso, era aquela sala, era uma sala que tinha ali, a única, né? Ali em cima. E aí depois a gente teve uma evolução fantástica, a gente veio já aqui para frente do cinema. Tá. Na parte de cima do cinema? Parte de cima. Cinema também. Tu vê só. Naquela época tu já tinha artista, né? Já tinha. Já vieram pro cinema direto. Não, a gente brinca. Né? E alguns colegas, não sei se tu vai te lembrar,
da época, até para a comunidade... De vereadores? Que se elegeram contigo. Bom, a nossa bancada era composta pelo Enoir, né? Pelo Valdemar Gesla, Valdomiro Risse e João Carlos Adam. Tá. Aí na oposição estava Ilson Na Tomazelli. época era a situação, porque o Dini Birbo ganhou a eleição. Sim, Três, exatamente. A situação, então, nós éramos oposições. Isso. A situação era composta, a bancada era composta pelo Ilson Tomazelli, pelo Delmar Michaelsi, o Décio Tisotti, Tinha o Mosquem. Mosquen, Nelson perfeitamente. Eles tinham um vereador a mais que nós. O Olímpio Stalo, o Aren, eu não me lembro. Teve um período que assumiu o Beppe Benetti, Tá. Isso aí. o pai do Reinaldo, Sim, da sim, turma, sim, né? Isso aí. Então foi essa turma aqui. Que legal. Mas Bacana. quem concorreu, Luia, assim, nomes que concorreram na época, eu me recordo, o seu Hortêncio Gil de Castilhos concorreu naquela eleição. Acho que o seu Hugo Daros. O seu Hugo Daros concorreu naquela eleição. Então, não era o volume de candidatos Sei. como tem hoje numa eleição, né? Agora já É que, reduziram na de verdade, novo. Eram dois partidos. Né? Eram dois partidos. Partidos, né? Mas assim, olha, foi Bacana. uma passagem muito legal na Câmara. Sempre lembrar, né? Então, E depois tu continuou, tu foi candidato a vice-prefeito, Isso. como foi também com o Enoir, né? Isso. Foi que ano? Eu fui 88. 88. 88 foi o Enoírio a prefeito, eu fui a vice. Isso. E nós, na oportunidade, enfrentamos o Nelson e o Fedoca. Isso. A gente, até uma eleição assim muito... Em primeiro lugar, foi uma eleição muito legal. Foi muito limpa, foi Sim. muito tranquila, porque a nossa linha de conduta, a nossa norma, era vender uma proposta que fosse ao encontro da comunidade. Não estava preocupado com o adversário ou brigar com o adversário. Não. Nós queríamos fazer alguma coisa pela comunidade. E nesse episódio, né, aí, nessa eleição, o que mais marcou a atenção é que eram dois jovens, né, o Enoir e o João, contra o Nelson, um experiente político, com um potencial fortíssimo, né, até hoje lembrado e reconhecido. E o Fedoca era um aspirante com raízes também, né, com pedigree. Né, do pai, né? Com pedigree, né? Então... E uma pessoa muito simpática, também muito acessível à comunidade. Mas, ô Luia, o que marcou assim mesmo, né, que me deixou um pouco nocauteado, não de imediato, mas tipo assim, um ano e pouco depois eu passei a sentir, foi o fato de que nós perdemos uma eleição por tão somente 11 votos. Não, isso aí ficou na história, né? Na verdade, não são 11, são 6. Que se nós buscássemos 6 votos, ganharíamos por 1. Isso fica não, fica gravado. Eu tive a experiência também em 96. Depois, na seguinte, foi tu e o Enoir. Em 96, eu tive essa experiência rapidamente, e junto com o Enoir, contra o Dini Birbo, aí com o Jorge Bertolucci, e aí nós perdemos 153 votos. E realmente, também campanha tranquila, limpíssima, claro. Mas é da nossa linha. Exatamente. Então, a gente não é tranquila. E aí tu fica exatamente olhando isso aí, que no nosso caso é 72 votos, 73 Imagina. votos. Eleitores. Pô, então, onde é que eu errei? Tá, mas faz parte. João, vamos lá. Tu também, antes de nós falarmos de ortopé, depois de outras atividades, a tua também participação política muito grande, coordenando as campanhas aí pelo PP, isso, né? Mas, assim, ó, tu também participou muito do futebol, principalmente, né? Tu começou a jogar no Gramadense também jovem, 16, 17, 18 anos, sim, né? Como é que tu iniciou, como é que chegou no Gramadense? Porque no Gramadense, na época, para chegar no Gramadense, né, não era fácil, não, né? Não, era complicado. Então, como é que tu despertou a atenção? Como é que chegou? Porque tu não chegou a pegar a escolinha do seu Adailton. Não. Isso. Então, como é que foi a tua história ali? Na verdade, Luia, o que aconteceu, eu comecei jogando futebol na Araripe. Na Araripe. No time da Araripe. E aí, depois, tive um período bastante rápido,
Mas isso comecei com meus 12, 13 anos, e aí com 14, 15 eu estava no Linha Brasil. E a minha chegada ao Gramadense tem a participação de um cunhado meu, que era goleiro do Gramadense na época, e disse, não, vamos lá que eu vou te apresentar, vamos lá fazer um teste, aquele negócio todo. Foguinho. Que era o Foguinho. Nosso grande Foguinho. Goleiro do Gramadense. Aí foi que eu vim para cá e acabei firmando raízes ali, né? E joguei até os meus 25, 26 anos. Sim, sim. Foi que nem eu também joguei até os 25, 26. Aí depois o joelho começou a falar mais alto. Igual. Isso Mas aí, era uma época, Luia, mas era uma época onde a gente jogava pelo amor à camiseta, sim, cara. Sim. Eu nunca ganhei nada. Nada. E jogava vaziano também e tal. Mas, João, ali no Gramadense, tu chegou a pegar um time dos mais históricos de Gramado. Nós somos campeões. Que foi em 70. Não sei se tu vai lembrar o ano, mas eu digo assim, ali também tinha alguns nomes, se tu lembrar aqui, eu me lembro do Canela, do Beto Opala. Sim, olha aqui, para tu teres uma ideia. Para tu teres uma ideia. Exatamente. Para tu teres uma ideia, o time que. Esse nosso teve um ano que, eu acho que foi o último ano que o Gramadense foi campeão, ainda com aquela, digamos, linha de participação, de doação, digamos, dos jogadores para o clube. Mas assim, ó, eu joguei com o Foguinho e depois o Dirceu Daros, Eloy Terres da Luz, o Canela, um zagueiro central. Canela. Aí jogava o Remy, às vezes jogava Remy Mazotti, às vezes jogava o Beto Chamlefo. Isso. E eu na esquerda, às vezes o Beto jogava na esquerda, aí às vezes tu também entrava no time numa lateral ou outra. Também. O meio de campo era o Zinc na cabeça da área, o Beto Opala que tu falou de meia, Enoir na meia esquerda. Isso é o Beto Opala, porque tinha o Beto Fuscão no Grêmio. Tinha. E levou o apelido de Beto Opala. Ele pegou um carro mais moderno, né, cara, na época. Mas assim, ó, aí o meio de campo era então os três, o Zinc, o Enoir e o Beto. O Lauro Rec também jogava. Esse eu peguei ele já saindo quase. Foi isso. Aí, cara, jogava Lauro, jogava o Idés, jogava o Sérgio. O Sérgio, os irmãos. Mas o Írio na ponta direita, Isso. difícil de marcar, era uma sarna, né? O Batata de centroavante, ou o Flávio de centroavante, Renato, né? O Renato. E o Lírio Mazotti, acho que ainda jogava. Peguei o Lírio também, o Renato, o Lírio na esquerda. Mas o nosso time não era ruim, Luiz, era um time bom. Um time bom. Disputava, e aquele tempo tinha a famoso jogo lá em São Chico, aquele dos dois, é o único gol que o Roque Mosqueira fez até hoje. Mas o Roque acompanha a gente de vez em quando. Até hoje, aquele biquinho dele tá 2-1. Mas aqui para nós, eu acho que eu desconfio que aquele gol dele. Ele vai ficar bravo. Né, o nosso abraço aí. Mas eu acho que ele pulou. Porque o zagueiro vinha lá no meio dele e ele bateu na bola e deslocou o goleiro. Aquele jogo, eu me lembro, foi uma quantidade enorme de ônibus. Luia, naquele jogo, Luia. Foi uma loucura que tinha de Gramadense lá em São Chico. Aquele jogo lá, Luia, foi o jogo que eu estreei no Gramadense, que eu estava na reserva. E o Remy, que estava jogando na lateral esquerda, Mazotti, se machucou. Ou estava na quarta zaga, se machucou, e o Beto veio para dentro, e eu entrei na lateral esquerda. Não quero imaginar o que foi aquele jogo. Imagina. O sufoco. Aquilo alambrado no lado ali. E nesse jogo também estava tendo a primeira partida oficial do Dirceu Dares. Dirceu, que levou um frango. Meio das pernas. Quer dizer, Isso de jogo. Deus o livre, foi aquilo, cara. Levou um peru do diabo, né? Mas depois salvou o time. Fechou. Fechou o gol. E como sair de lá? Como sair do campo para ir para o vestiário? Como sair do vestiário para ir para os carros? Uma loucura, era uma briga permanente. Foi essa história do Lírio Mazotti, não? Que colocaram mercúrio na cabeça. Flávio Balzaretti.
Foi. Conta essa história. Na verdade, a coisa estava muito complicada, porque a gente. O Lírio levou uma garrafada, se eu não me engano. O Lírio tinha saído e estava assistindo de camarote na janelinha, no vestiário, aquelas casinhas de madeira que tinha ali, e passou duas comadres lá um pouco. Com uma essência etílica um pouco elevada, e olhou para ele, encontramos ele caído dentro do... Cara, uma garrafada na cabeça. Mas aí como sair? Sim. 2, 3 se reuniram lá, coisa e tal, que eles não conheciam muito bem, foram indo. Mas eles queriam pegar quem? Basicamente pegar o Flávio Balzaretti, e queriam pegar o Batata, certo. O Renato, porque... quer queira ou não, eles eram, assim, duas pessoas importantes no time, né? Sim, diferenciados. Né? Aí, como fazer, como não fazer, o seu Aparício, o massagista, com seus mercúrios, etc. lá, o Flávio teve a ideia de pegar uma atadura, enrolou na cabeça a atadura, e o seu Aparício adicionou, então, o mercúrio cromo lá, o vermelhão, que parecia sangue. E aí nós pegamos o Flávio de 5, 6 ali, agarrando ele, ele como se estivesse desmaiado, enfim, e fomos saindo porta fora, e quando o pessoal viu aquilo, deu uma segurada e a gente conseguiu ir até os carros e mas isso tem histórias maravilhosas. Não, é fantástico. João, o tempo está correndo aqui, tio João. João, ali na Ortoped ficou muitos e muitos anos, né? Tu acompanhou aqui, depois de São Chico, né? Isso, tinha infâncias em Canela também, né? Isso. E assim, o que tu tem de lembrança desse período, da amizade, das relações todas? Assim? Olha, Luia, o Ortopé, na minha vida, eu só tenho agradecimentos, gratas recordações. A Ortopé é sempre capitaneada por um empresário com uma visão fantástica, um visionário. Ele transformou uma empresa que começou pequenininha aqui na maior empresa de calçado infantil da América Latina. Nós começamos, a Ortopé começou ali, de repente, com seus 30, 40 pares, 50 pares por dia, e nós chegamos a produzir, Luia, a quantia de 64 mil pares de calçados por dia. Loucura. Porque daí tinha unidade de Gramado, São Chico, Sim. Bom Jesus, Canela, terceirizados, na Paraíba, tinha uma unidade. Sim. E aquilo, quer dizer, só aqui, a Ortopé aqui, ela produzia os seus 2 mil pares por dia aqui. Aí tu vai juntando, mais tanto aqui, mais tanto lá, uma loucura. Um negócio fantástico. O seu Horst sempre foi aquela pessoa que dava a dica, né, o último toque. Uma equipe fantástica, né? Eu comecei como chefe de pessoal, e aí me foi atribuída a missão pelo presidente, seu Horst, de como eu tinha que fazer a seleção de pessoas em São Chico, de eu, então, os primeiros 15 funcionários de São Chico, que eu ficasse dando uma olhada, ficasse dando uma cuidada. Aí a coisa foi indo, eu acabei gerenciando a fábrica de São Chico. Aí depois eu voltei para a Ortopé, onde eu fiquei como gerente operacional, e graças ao bom Deus e a confiança do presidente, eu atingi a condição como diretor industrial, onde nós abrimos a unidade já tinha aberto a de Canela, São Chico, a de Bom Jesus, e foi assim a passagem, uma equipe competentíssima, né? Os mestres, os contramestres, os auxiliares, as mulheres trabalhavam cuidando da costura de uma forma fantástica. Se fazia o sapato do berro do boi até o pé da pessoa, entendeu? Tudo, né? Quer dizer, só se comprava o couro, obviamente, pronto. E João, ali, até hoje, se fala e é uma realidade, praticamente a Piratini e grande parte da floresta se formou a partir da Ortopé. Tu trabalhou no Recursos Humanos. Ali tinham famílias inteiras, né? Era uma tradição. Vinha pai, filho, pai, sobrinho, mãe, filho, e isso foi um dos segredos, Luia. Né? Porque, no meu entendimento, entendeu? Porque o que acontece? Se você tem, digamos, a gestão da coisa, se você tem famílias
participando desse processo produtivo, as pessoas se entendem, os chefes das famílias ajudam a entender aquilo que não ficou bem entendido, porque é uma necessidade todo mundo trabalhar. E realmente, o bairro Piratini, um bairro que abastecia muito de mão de obra, o bairro Floresto também da mesma forma. Aliás, Gramado, a Ortopé absorvia um percentual altíssimo de pessoas da comunidade. Ela chegou a ser responsável por 82% da arrecadação da prefeitura. Imagina. Aí, além da Ortopé, tinha lá Weber Spengler, que empregava mais tantos, e assim por diante. Mas assim, ó, a Ortopé eu sei que ela faz parte, Luia, da vida de muita gente. Pois é, João, mas ali é interessante, eu te fiz a pergunta das famílias pelo seguinte, que eu comentei Piratini, Floresta, seguramente em todos os bairros de Gramado. Todos. Ali a família também se unia para comprar o terreno e construir. Com o salário, que seria hoje, tu vai dizer, o salário de um funcionário de uma indústria, 2, 3 mil reais, que a indústria ela remunera menos. Sim, total. sim. Mas, então se juntava 3, 4, 5, comprava o terreninho, né, aqui do seu Avelino André, do Gabriel. E iam levantando. Do prazo, pagavam um salário lá, nem assinava o documento. E as famílias construíram a sua casinha, que até hoje ainda tem muitos aqui. E daqui a pouco, Luia, ali para a parte final da obra, vinham até o RH pedir para fazer um acordo, que na época era permitido, coisa e tal, para tirar o fundo de garantia, para poder comprar coisas. A casa. Tem uma passagem que me marcou muito na época da campanha, como vice do Enoir, no bairro Piratini. Chegamos tipo assim, 6h30 da tarde numa casa. Quem chegou nessa casa foi eu e o Remy Arnold, porque a gente pegava um vereador da região sempre. E chegando nessa casa, eu bati na porta e o cara me recebeu com uma euforia total, né? E eu digo, eu não quero roubar um minuto de você, só vim aqui me apresentar, né? Pedir o voto de vocês, coisa e tal, porque voto é uma coisa que foi feita para ser pedido. Claro. Tem que se pedir. É verdade. Aí diz ele, não, você não vai sair sem entrar na minha casa, porque essa casa tem a tua participação. Eu digo, minha não, da Ortopé, porque tu me conseguiu o fundo de garantia, eu consegui terminar a casinha, coisa e tal. Isso marcou. Está aqui, já se faz enquanto tempo. É uma gratidão, né? Gratidão. Que é a segurança da família. Né? Sem dúvida, a família está sempre no primeiro lugar. E, João, estou dando uma acelerada aqui. Acelera. Acelera. Mas não é com 5. Senão daqui a pouco nós estamos que nem o Barrichello aqui, estamos atrasados. Eu estou subindo o morro a cavalo abaixo aqui. Né? João, tu, além da Ortopé, tu montou a tua empresa de calçado também, enfim, teve outras atividades. Sim. Mas, João, voltou para a prefeitura também, em outros períodos também. Mas, João, aqui o Gramado, tá? Tu coordenou campanhas políticas, várias campanhas aí do PP hoje, foi trocando a sigla. Foram né? 5. Tu acompanhou todas as campanhas, tu viu a mudança de Gramado, Sim. a transformação de Gramado. Então eu queria assim, que tu pudesse fazer um comparativo, João, do Gramado que tu chegou aqui, tu começou a trabalhar, que tu viu, o Gramado que tu participou da construção. Como é que tu vê essa evolução de Gramado como um município que hoje é uma referência nacional? Olha, Luia, assim, eu honestamente eu vejo hoje, olhando o Gramado hoje, eu começo por aqui, como uma enorme responsabilidade da gestão pública. Sim. E de uma necessidade permanente do comprometimento e a parceria privada com a gestão pública, com o público-privado, para que essa cidade não venha, ao passar dos anos, começar a entrar num processo que não é o indicado. A gente sempre espera que ela permaneça, no mínimo como está, ou crescendo. E aí é muito importante a atividade do gestor, né? Do nosso prefeito, do nosso vice, nossos vereadores, enfim. Mas, voltando lá atrás,
já que hoje eu vejo dessa forma, lá atrás a gente via, Luia, Gramado como algo diferente. Por que diferente? Porque já tinha, digamos assim, uma iniciação ao turismo. Já tinha coisas acontecendo, né, que davam um destaque e diziam que havia um norte a ser seguido por quem estava comandando Gramado. Desde os seus pórticos aí, com as frases que o Luia botou, né? Isso aí. Leve nos olhos a imagem colorida de Gramado, é uma frase tua. É verdade. O pórtico, os pórticos que chegaram, o tempo da FEARTE, a gente trabalhando até altas horas da noite, que a gente botava a mão para poder montar o standzinho lá, receber o pessoal. Não tinha a empresa que ajudava, eram os funcionários. Não, era nós mesmos. Era todo mundo. A comunidade botava a mão. Né? Os primeiros enfeitar a cidade para o Natal, por exemplo, lá atrás, eu me recordo como se fosse hoje também, Luia. Eu fui o cara que comprei Curvim, o vinil vermelho, para o Luciano transformar os postes de Gramado em pirulito. Imagina. Enrolar aquilo de um formato de pirulito lá atrás, porque eu trabalhava na área do calçado, então eu consegui, direto de um fornecedor, a um preço de custo praticamente zero. Então, assim, mas se sentia que coisas estavam acontecendo para Gramado chegar onde chegou, graças às cabeças boas. As cabeças boas, a gente não deve citar nome porque são muitas e a gente pode esquecer algum e fica. Por outro lado, né, a nossa característica do gramadense, essa coisa que ele tem de acolher, essa coisa que ele tem de receber bem, de ser simpático com as pessoas, foi gerando um diferencial. A preocupação permanente da cidade crescer de uma forma mais ordenada possível, mas sempre com princípios do que floridas, muita limpeza, manutenção. E outra coisa fundamental, a gente não faz turismo, no meu entendimento, sem que tenha uma palavrinha-chave chamada segurança. Aqui ainda se tem segurança. Né, comparando com outros municípios e outros estados e assim por diante. Então, cara, se nós formos falar sobre essa evolução de Gramado e a participação comunitária, né, vocês olham bem, Gramado hoje anda na Borges. A gente anda na Borges, é um detalhe interessante. Os dois lados da Borges estão tomados por gente que está ali oferecendo o seu produto, vendendo o seu produto, recebendo o turista. Só que lá atrás, isto há 40, 50 anos atrás, a Borges de Medeiros, o comércio só funcionava e só se dava bem na Borges de Medeiros quem ficava localizado à direita de quem vem, digamos, do interior para o centro, ou à esquerda de quem sai da rótula em direção a Gramado Turma, a exposição. Por quê? Aí, muito curioso, indo atrás e perguntando, um dia uma pessoa me deu uma explicação que eu achei muito lógica. Porque as pessoas vinham para o centro, a comunidade vinha para o centro, caminhando. Sim, verdade. E os bairros vinham para o centro, caminhando. E de manhã, as pessoas caminhavam pela direita, quem vem ao centro, porque pegava o sol. O sol da manhã era mais quente. É interessante. Exatamente. Então todo mundo abria ali, porque ali ia passar pessoas na frente. E já no final da tarde havia um inverso, as pessoas voltavam, normalmente pela direita também, que pegavam um pouquinho do sol da tarde, aquele negócio. Gramado frio. Gramado frio. Maravilha. João, estamos chegando no final aqui. Só bem resumidamente, tu deixar uma mensagem assim, para o gramadense olhando para o futuro. Olhando aqui 5, 10, 15 anos para frente. Uma pequena mensagem. Eu diria assim, isso é um assunto muito... Ele é bastante profundo, né, para se deixar... Mas eu diria assim que é fundamental que a gente cuide dessa terra
e cuide das pessoas dessa terra como se fosse algo nosso, da nossa família, onde nós moramos, onde nós vivemos. Porque Gramado depende de cada um de nós. E se nós não olharmos para frente e nós não nos preocuparmos também em contribuir para que coisas boas aconteçam para frente, a gente poderá pagar caro no futuro. Maravilha. Meu amigo João, muito, muito obrigado mesmo. Um abraço para a Lemoa, o Rafinha, o Tomás. Tomás está em Porto Alegre. Porto Alegre, também, marqueteiro de primeira. Deixar aqui também um convite para vocês. São João de Gramado está acontecendo na Expo Gramado agora nessa sexta, sábado e domingo. Fim de semana passada foi sucesso e está muito bonito, vale a pena ir lá visitar. Agradecer a Golden Lagueto Multipropriedades e as lavanderias 5 a Sec pelo patrocínio. Deixar o convite para a semana que vem estarmos aqui novamente e dizer que, se Deus quiser, vamos ter aí agora um final de junho, mês de julho, com a cidade lotada, com frio, mas esperamos que nenhum problema, né, nenhum evento climático aí que nos crie algum problema. Uma boa noite a todos. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5 a Sec. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5 a Sec, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5 a Sec de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5 a Sec, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.